Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula aqui do nosso curso, né? Começando o módulo 2 da nossa mentoria Eficácia nos Estudos. Gente, esse módulo é muito importante que você preste bem atenção nele, pois vamos falar sobre os grupos, quais grupos você se identifica, tá? Gente, é muito importante, meus amores, vocês se identificarem com grupos, porque esses grupos vão associar os métodos que mais dá certo e que mais tem aproveitamento para os seus estudos, tá? Então, vamos lá. Você vai ver as características desse grupo e você vai anotar no papel se esse grupo é qual você pertence ou não. Dependendo do grupo que você pertence, você vai utilizar métodos que se associam a esses grupos ou não, certo? Pessoal, grupo 1, estudam bem pouco antes da prova e estuda pouco durante o dia, tá? Esse grupo é o pessoal que eu falei que podem ali estudar por videoaulas, que podem ali estudar por cronogramas, que podem ali estudar por vários métodos, porém, eles estudam pouco. É o pessoal, né, que a gente comentou no início da nossa mentoria, que são pessoas que estudam aí 3 meses para um concurso e conseguem passar, que estudam 15 dias para a OAB e conseguem passar. Mas é aquilo que a gente fala, sempre quando você for se associar, se identificar a um grupo, você tem que não ver conclusões atualmente, mas tirar conclusões sobre a sua vida em completo, sua vida em geral, a sua vida de estudante lá no ensino médio, a sua vida de estudante lá na faculdade, durante a graduação, ou então durante cursos técnicos que você fez, durante alguma prova que você passou, certo? Então, grupo 1, se você é aquele que estuda, né, pouco antes da prova, que estuda pouco durante o dia, eu tinha um amigo que ele estudava 1 hora por dia, né? Eu acho pouco. Por quê? Porque eu pertenço a outro grupo, mas ele acha o suficiente para passar nas provas. E ele realmente passava, ok? Passava com mais dificuldade, passava com menos pontos, mas passava, certo? Então, para mim, que eu pertenço ao grupo 2, né, eu acho pouco 1 hora, mas tem pessoas que elas podem utilizar qualquer um daqueles métodos que falamos, Pomodoro, podem utilizar os métodos dos testes práticos, podem utilizar o método dos mapas mentais, da autointerrogação, da autoexplicação e estudar pouco por dia e estudar pouco antes da prova, tá? Vi muita gente fazer isso, certo, pessoal? Principalmente aí quem tem alguns transtornos, o TDAH, ele precisa de um estímulo muito forte, né, para estudar. Então, para ele é bom estudar perto da prova, porque isso faz com que ele tenha uma pressão e com essa pressão ele fique mais focado, porque ele tem muita facilidade em se distrair. Mas cada TDAH é diferente, porque você precisa se diagnosticar primeiro, certo? Ter esse diagnóstico primeiro pelo um profissional competente, pelo um profissional que é especializado no assunto, e depois saber o seu grau. A gente tem ali o grau médio, o grau baixo, o grau forte, mas a gente precisa saber, precisa se conhecer para nos identificar nos grupos corretos e assim associar o método que faz o nosso aprendizado ser mais aproveitoso, certo? Então, grupo 1, a gente falou aqui, né, estuda bem pouco antes da prova, estuda pouco durante o dia. Esses grupos, pessoal, eu fiz com base naquilo que eu observo dos meus alunos, dos meus amigos. Eu tive muitas dessas situações, dessas experiências, e que eu pude concluir que existem esses grupos de alunos. Eu gosto de diferenciar, principalmente quando eu estou em uma sala de aula, quando eu estou em uma turma. Eu gosto muito de diferenciar, né, esses alunos, porque cada um tem os seus métodos de estudo. O grupo 2 é o grupo que eu, como aluna, me encaixo, que segue o cronograma, assiste aulas para ficar confiante, porém faz tudo. Esse aluno, gente, ele é assim, ele faz tudo para que ele possa ficar confiante. Aquela confiança que a gente falou lá no começo da mentoria, quando você chega no dia da sua prova, você sabe que você está confiante, você fez sua parte durante o treino, você fez tudo o que tinha para estudar, você completou, zerou o edital, né? Isso não pode ter excesso, a gente tem que ter tudo num equilíbrio muito grande. Por quê? Eu, por exemplo, eu estudava muita coisa em excesso, né? Eu estudava ali mais do que eu podia, horas que seriam ali proveitosas para que eu pudesse descansar, certo? Mas tinha muito excesso. Então, cuidado com a questão do excesso, cuidado com a questão do equilíbrio, ok? Por quê? Seguir o cronograma certo, assistir a aula certo, porém se você estudar muito, você vai ficar cansado. O cansaço, ele atrapalha a sua
a atividade, ele atrapalha o seu rendimento, tá? E depois você vai se sentir culpado porque você foi indisciplinado, porque estava cansado. Mas o cansaço é muito diferente da procrastinação, muito diferente da preguiça. E você precisa descansar. É por isso que a gente destaca sempre a importância do sono para quem está estudando. Para quem está ali tendo uma rotina, principalmente para quem não tem muito tempo, que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então o grupo 2 são alunos que realmente conseguem aprovação, assim como o grupo 1, só que o grupo 2 eles têm esse excesso. Eu, como era muito ansiosa, ainda sou, eu tinha esse excesso de preocupação, esse excesso de estudo para que eu conseguisse realmente alcançar ali todos os meus objetivos, alcançar ali a nota máxima, alcançar a aprovação. Eu queria estudar demais, né? Isso foi bom por um lado, mas foi ruim para o meu psicológico, que eu tava 100% exausta depois da prova, certo? Que eu tinha me dedicado muito. Então é importante o equilíbrio, é importante você fazer pausas, é importante você sair por umas 3 horinhas ali com seus amigos, com sua família, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, né, interessante ali, conversar de outros assuntos, respirar um pouco de ar fresco, né? Eu sei que quando você termina uma prova, né, quando a gente tem uma aprovação, parece que o mundo volta a ser colorido, porque toda a sua vida parece que rege em torno daquela prova. Mas é por um período de tempo. Às vezes você estuda um ano para um concurso, você consegue passar, você tá com toda a sua vida tranquila. Você estuda 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, você tá com toda a sua vida tranquila em um concurso público, um vestibular de medicina, um vestibular de outra coisa, certo? Você tá ali com o rumo da sua vida mudado, ok? Bom, grupo 2, então, tem que ter muito cuidado com o equilíbrio, tá? Geralmente esse grupo 2, eles dão muito certo com os métodos de autoexplicação, autointerrogação, teste prático e resumo, tá? Geralmente o grupo 1, ele tenta pegar todos os métodos, né? Porque como eles estudam muito pouco antes da prova, então eles vai testando ali o método que dá mais certo, e o método que dá mais certo eles pegam ali e intensifica até o dia da prova, né? 15 dias antes, 3 meses antes, certo? Bom, o grupo 3 tem pouquíssimo tempo e estuda intensamente quando dá. O grupo 3, a gente está falando aqui das pessoas que trabalham, das pessoas que têm filhos, das pessoas que têm uma rotina muito cansativa. Eu tô falando das pessoas que trabalham e estudam. Quando eu estava prestando a OAB, quando eu estava estudando, né, para o exame de ordem, eu fazia o estágio de tarde, eu estágio de manhã, estudava à tarde e à noite eu ia para a faculdade. Então eu estudava e trabalhava e ainda estudava para a OAB. Tem pessoas que não têm nem 4 horas para estudar durante o dia. Então essas pessoas estudam intensamente quando dá. Ou seja, no seu período de almoço, no seu horário de almoço, tá ali ouvindo um podcast, tá ali vendo uma videoaula, certo? E nos finais de semana, geralmente as pessoas que trabalham muito, né, elas estudam muito no final de semana. Eu tinha um amigo que ele era muito dedicado, ele tinha família, ele tinha filhos, esposa, ele trabalhava o dia todo e à noite ele estava na faculdade, né, uma rotina muito diferente da minha, porque eu fazia estágio de manhã, estudava à tarde e à noite eu ia para a faculdade, chegava de madrugada, mas a rotina dele era muito diferente da minha. Ele conseguiu passar quando eu passei no exame de ordem, né? Na mesma época a gente fez os dois e a gente conseguiu a aprovação. A rotina dele era muito diferente da minha, então o método dele não podia ser igual ao meu, porque ele tinha filhos, ele tinha mulher, ele tinha casa, ele tinha responsabilidade ali de um pai de família e ele tinha um emprego que ele trabalhava 8 horas diárias e ele ia para a faculdade. Então eu perguntava, né, fulano, como que você conseguiu estudar? Consegui estudar, né, durante o tempo que eu passava no trajeto da casa para a faculdade, que era ali mais ou menos em torno de 40 minutos, ele pegava esse tempo, né, no ônibus, ele lia alguma coisa, ele estudava, fazia alguma questão, e no horário de almoço dele, ele via alguma aula, certo? Estudava por alguma videoaula. Depois ali, no tempo ocioso que ele ficava ali no trabalho, né, esperando ali de prontidão, ele pegava, né, via algum resumo, algum mapa mental, certo? Então, são métodos que você consegue colocar durante o seu dia, né, durante aquele pouco momento que você tem, certo? E também, pessoal, essas pessoas, elas precisam ir pelo método
que enxugue, né? Você não pode estudar tudo quando você tem essa rotina. Quando você é do grupo 3, você não pode estudar tudo. Você tem que estudar aquilo que realmente cai, aquilo que incide muito nas suas provas, e é por isso que você precisa estudar a banca, tá? Uma questão que a gente vai falar ali mais pra frente, certo? Então, tem pouquíssimo tempo e estuda intensamente quando dá. Estuda no horário de almoço, estuda no trajeto de casa pro trabalho, ou voltando do trabalho para casa, ou então indo para a faculdade, ou então à noite, né? E nos finais de semana. É muito importante que você tenha essa rotina, certo? Não se comparar, né, à rotina do seu amigo. Porque o seu amigo pode estar no grupo 1, pode estar no grupo 2, né? Eu tinha o grupo 2, a minha vida era mais tranquila, porque eu tinha o estágio, eu estudava, mas ainda tinha ali umas 3 horas e meia para mim estudar. Então isso foi o essencial, foi o completo ali, né, para mim conseguir a minha aprovação. Então você não pode se comparar com o seu amigo, porque o seu amigo tem outra rotina, o seu amigo se enquadra em outro grupo, certo? Então, muito cuidado com as questões de comparação. Você vai chegar na sala de aula, você vai ver alguém falando: hoje eu estudei 6 horas por dia, hoje eu estudei 8 e você só estudou 40 minutos. Mas não se desespere, porque se você deu o seu máximo naqueles 40 minutos, você vai dar o seu máximo também no dia da prova e você vai atingir a aprovação, certo, pessoal? Bom, a gente vai interromper essa aula e daqui a pouco a gente vai falar sobre, né, a organização do estudo, teoria, prática e revisão, que é muito importante você saber também para trilhar aí o seu caminho da aprovação, certo? Até mais, pessoal, até a próxima aula.